Ok, vamos para a nossa aula número 5. Então, começando aqui, nós veremos, hoje, agora falaremos sobre fatores ecológicos. Portanto, os fatores ecológicos são os fatores ambientais que determinam as condições de existência para os seres vivos, como temperatura. Os animais pecilotérmicos ou animais de sangue frio têm temperatura corporal que oscila de acordo com a temperatura do ambiente, como as cobras, os répteis. Os animais homeotérmicos, os animais de sangue quente, como nós, sua temperatura corporal é constante, independente das mudanças do ambiente. A hibernação é o estado de hibernação que permite o animal ficar inativo durante o inverno. Então, um exemplo de hibernação é essa rã dos bosques, tá? Que passa o inverno praticamente congelada, sem movimentos respiratórios e sem circulação ou batimentos cardíacos. É como se elas tivessem morrido, tá? Devido ao frio. Mas elas não morreram, elas estão em estado de hibernação. Então essas rãs, tá? Vivem na tundra ártica, muito frio. Elas sobrevivem longos períodos de temperatura do ar abaixo de zero em covas rasas, em estado semicongelado, sem batimentos cardíacos, nem circulação sanguínea e nem movimentos respiratórios. Um processo que os animais geralmente usam é o processo chamado de aclimatização, cujo fenômeno o indivíduo ajusta sua fisiologia, sua morfologia corporal a uma variação ambiental visando minimizar um estresse associado à variação de temperatura, por exemplo. A temperatura vai controlar a atividade fisiológica. Tá? As enzimas são estruturalmente estáveis em uma faixa limitada de temperatura. Então, as temperaturas elevadas, as proteínas constituintes perdem sua integridade estrutural ou tornam-se desnaturadas quando essas ligações se rompem. Isso nós chamamos de desnaturação, ocorrendo em temperaturas de 40 a 70 graus centígrados. Portanto, gente, já falei isso em outras aulas, quando alguém apresenta uma temperatura superior a 40 graus, geralmente coloca-se a pessoa a tomar um banho de água fria. Para quê? Para que diminua a temperatura e que não ocorra a desnaturação da proteína. Tá? Calor em excesso mata. Tá? Outras formas de adaptação à temperatura é o rato canguru, tá? Que depois de 30 graus o rato adormece. Tá? Ao contrário da hibernação. A hibernação é no frio. No calor em excesso, esse rato do deserto ele dorme. O camelo, o que ele faz? Tá? O camelo ele bebe muita água, 60 litros de água em 15 minutos, sem prejuízos às hemácias. Tá? Ele possui carótidas externas que passam pelo sistema respiratório para resfriamento antes de chegar ao cérebro. Ele possui corcovas gordurosas que garantem isolamento térmico e a grande oscilação da temperatura corporal podendo variar até 7 graus sem consequências metabólicas. Então, são adaptações a essas altas temperaturas. Os pássaros, diante das variações de temperatura, eles também promovem uma migração. Aqui é um link para vocês assistirem um pequeno filme que mostra um pouco sobre migração de aves. Tá? A dormência nos insetos nós chamamos de diapausa. Aqui também existe um filmezinho para falar um pouco sobre a dormência em abelhas, em insetos. Um exemplo claro disso é quando você vai no café da manhã botar um pouquinho de açúcar no seu café e você olha no potinho de açúcar cheio de formiga e você fala assim, eu vou botar na geladeira. Colocou na geladeira, o que, que vai acontecer? Voltou lá dentro de meia hora, olhou, as formigas estão tudo quase parecendo mortas. Você tira e fala, bom, já matei as formigas, tá? Quando você começa a beber seu café, você começa a olhar, as formigas estão em movimento de novo. Elas entram em diapausa, elas não morreram, o metabolismo delas cai bastante, elas param, tá? Quando a temperatura volta a esquentar, elas voltam a ativar o metabolismo. Isso se chama diapausa, tá? Então, as plantas também trabalham com estresse térmico, tá? Principalmente as que vivem em ambiente seco, como o lavrado. Então, uma perda de energia insignificante ocorre devido ao uso pela planta da radiação solar para a fotossíntese.
a planta executa ajustes para minimizar essas perdas. Tá? Esses ajustes incluem alteração na taxa transitória de perda de água, que refrigera a folha, alteração nas propriedades reflexivas, ó, isso é reflexão, tá? Então o calor ele passa pela folha, tá? Ok? Então uma parte da radiação solar que atinge a planta é refletida pelas folhas. Geralmente uma quantidade de cera na folha ajuda muito, tá? A perda ou ganho de energia por meio da condução e convecção depende se a planta está mais quente ou mais fria. No caso, a planta ela possui estômatos. Isso é uma foto muito microscópica, eletrônica, de um estômato. Elas possuem as células guarda. Aqui é onde ocorre a transpiração e um resfriamento evaporativo das folhas. Geralmente isso aqui está embaixo, na parte de baixo da folha. A taxa transitória é controlada por células guarda especializadas circundando um poro chamado estômatos. Tá? Então, os estômatos vão controlar a temperatura foliar pelo controle de transpiração. Então, os estômatos são os meios de passagem tanto para a perda de água transpiratória quanto a entrada de CO2 da atmosfera. A variação no grau de abertura estomática, bem como o número de estômatos, que pode variar entre as folhas de sombra e de sol, vão controlar a taxa transpiratória e, portanto, vão exercer um papel importante no controle da temperatura da folha. As plantas que mantêm folhas durante longo período de seca, elas requerem mecanismo além da transpiração para dissipar a energia calórica. Tá? Uma opção é alterar as propriedades reflectivas da folha com pelos sobre a superfície, situação conhecida como pubescência. A cor clara associada aos pelos brancos reduz a quantidade de radiação solar absorvida pela superfície da folha. Já os animais, nós chamamos de ectotermo, animais que regulam a sua temperatura corporal pela troca de energia com o ambiente externo. E endotermos, os animais que dependem principalmente da geração interna de calor. Aqui é uma situação que as abelhas estão sendo atacadas por uma vespa e elas se acumulam sobre essa vespa e começam a bater suas asas e movimentar seu abdômen para aumentar a temperatura. Elas matam essa vespa aqui com excesso de temperatura. Tá? Essa temperatura chega até a quase 47 graus, matando esse indivíduo, tá? Por excesso de calor. Tá? Então, relação de temperatura e tolerância em endotermos. Então, a capacidade dos endotermos para gerar calor internamente lhes permite expandir grandemente suas áreas de distribuição geográfica, é o caso dos homens. Os endotermos podem permanecer ativos a temperaturas abaixo de zero, algo que a maioria dos ectotermos não podem. O custo de ser endotérmico é uma alta demanda por energia, a gente tem que procurar alimento o tempo todo. Então aqui nós temos dados de taxas. Pequenos endotermos têm taxas metabólicas maiores e requerem mais energia. Prova disso é o beija-flor. O beija-flor é um dos endotermos que se alimenta o tempo todo, porque ele gasta muita energia voando na velocidade que ele faz.